Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional de Representação de Arquitetura. Eu sou a Carol. Eu sou a Mayara. E eu sou a Camila. Nós fazemos parte da Oficina de Arquitetura. Bom, nós vamos começar contando como é que foi que a oficina nasceu. A Mayara, a Camila e eu nos formamos na Escola de Arquitetura da UFMG e eu ainda era estudante de graduação lá em 2015, quando eu fiz meu intercâmbio em Estocolmo, na Suécia. Foi lá que eu tive contato com uma forma de produção de representação arquitetônica um pouco mais livre e menos tradicional, eu diria. Lá eu conheci, dentro da prática de estudo de arquitetura, uma forma de aprender a usar os programas que não tivesse focada nas ferramentas, mas que me permitisse, pelo domínio das ferramentas, experimentar imagens que tivessem um pouco mais da minha característica, um pouco mais de identidade, que não fosse uma produção tão massificada. Quando eu voltei do meu intercâmbio, eu percebi uma oportunidade de aplicar esses conhecimentos que eu experimentei lá fora na minha cidade natal. Eu sou de uma cidade chamada Formiga e lá tinha pouca oferta de cursos de software para representação em arquitetura. E foi lá que eu dei o primeiro curso da oficina, que na época foi um curso de SketchUp, mais focado na mão na massa do que nas ferramentas do programa. Mas não demorou muito tempo para eu perceber que sozinha a oficina não ia crescer. Foi quando eu convidei a Mayara para fazer parte também. Eu já havia morado com a Mayara, além de ser colega de sala, e sabia que ela poderia somar muito ao time. A Carol me chamou assim que eu voltei de intercâmbio. Eu morei também um ano na Holanda, mais especificamente em Roterdã. E foi um momento muito bom, porque tinha acabado de voltar, de experienciar muitas coisas novas, além também de conhecer diferentes formas de representação em arquitetura. E aí eu voltei um pouco com a cabeça um pouco mais aberta para poder experienciar e trazer essa vivência junto com a oficina. Pois é, e quando a Má veio fazer parte, a gente conseguiu desenvolver parte do nosso site, novos produtos, pensar em novas formas de atuação, mas a gente ainda estava sentindo falta de mais um ente para trabalhar conosco e trazer complementações para as nossas ideias. E foi quando a Camila chegou. É isso mesmo. Comecei a trabalhar com os meninos no ano passado e assim, sempre tive muita experiência nos estágios, na minha vida acadêmica, com produção de imagens, sempre gostei de ensinar essa questão de representação, trabalhar com imagens, Photoshop, enfim. E aí a gente sentou e sentiu essa necessidade no mercado de um curso voltado específico para arquiteto, pelas necessidades que a gente tem no nosso dia a dia, que facilite a nossa vida. Então aí a gente sentou juntas e conseguimos criar a nossa primeira oficina juntas e até hoje espalhamos nossos cursos Brasil afora. E hoje a gente consegue definir a oficina como uma plataforma de ideias, de muitas ideias, de criações e de cursos de imersão nesses softwares que são pertinentes à área de arquitetura. Quando a gente resolveu montar nosso primeiro curso, a gente juntou a nossa bagagem de vários cursos que a gente já havia feito no nosso percurso e listamos pontos positivos e pontos negativos dessas experiências. E nós tentamos, e acho que conseguimos, criar um curso que fosse completo, em termos de visualização e de diagramação. Então esse nosso curso, ele trabalha desde a produção de peças gráficas no Photoshop até a diagramação dessas peças no InDesign. E quando a gente resolveu criar esse curso, a gente se propôs a sempre produzir peças gráficas diferentes a partir de um mesmo projeto, mostrando que é possível, sim, a gente se abrir a novas representações e a representações diversas, não ficar presa num padrão ou no que o mercado exige, para a gente conseguir possibilitar a nós mesmos e aos nossos alunos que encontrar uma identidade realmente de representação arquitetônica. A nossa primeira oficina, ela aconteceu na cidade de Patos de Minas, que é uma cidade aqui de Minas Gerais. Nós três moramos em Belo Horizonte hoje, mas a gente ministra cursos em outras cidades e a gente está muito feliz de estar aqui online para que pessoas de outras cidades e outros estados possam nos ouvir e conhecer um pouco da nossa história e do nosso trabalho.
oficina de visualização e diagramação, ela aconteceu em outubro do ano passado, na cidade de Patos de Minas. Nessa oficina, a gente ainda não conhecia o conceito de representação pós-digital, que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Mas a gente já buscava representar uma imagem que não fosse hiperrealística, que não fosse como um produto de render. Então, na imagem, a gente já vê alguns conceitos de colagem, como a vegetação que está sangrando à margem do desenho, o tipo de escala humana inserida e até mesmo pelas árvores que foram colocadas em forma de pincéis no Photoshop. Então, essa imagem ela foi toda construída no Photoshop e a base dela vem do SketchUp. E aí a gente tem esse resultado final que já estabelece um diálogo entre o artístico e as intenções de projeto, ainda que a gente ainda não conhecesse bem essa história e essa corrente de representação nova. A segunda oficina ela aconteceu no início do mês de fevereiro, agora de 2018, em Formiga, e entre a primeira e a segunda oficina nós não tivemos uma mudança na linguagem de conceito. A gente buscou uma nova paleta de cores, novas texturas que pudessem ser inseridas, mas continuamos nesse mesmo tipo de representação, que não é hiperrealista, mas que também não era pós-digital. Entre a segunda e a terceira oficina, nós nos deparamos, principalmente nas redes sociais, no Instagram, no Pinterest, com esse tipo de representação que tem esse aspecto de colagem, muito mais despretensioso, detalhado, com objetos e uma escala humana diferenciada. Quando nós nos deparamos com esse tipo de imagem, nós ficamos muito curiosas, ainda não sabíamos como fazer para representá-las e a gente partiu para um processo de experimentação. E nisso conseguimos construir nossas próprias imagens e fomos buscar entender de onde vinha esse conceito e também que caminho ele estava seguindo. Nós vamos falar um pouco, então, de um histórico de representação até chegar na representação pós-digital. E afinal de contas, como é que a gente pode definir a representação pós-digital em arquitetura? Quando nós da oficina nos deparamos com esse novo método, essa nova forma de representação em arquitetura, nós buscamos entender a corrente de pensamento e o conceito que estava por trás dessa nova forma de expressão. A representação gráfica, ela é a linguagem da arquitetura. Num projeto arquitetônico, o desenho, além de transmitir uma ideia proposta, o desenho ele é a própria ideia, né? É o próprio pensamento representado ou no papel ou na tela de computador. E no panorama de representação arquitetura, o desenho manual ele é uma forma muito natural de linguagem. E o desenho manual ele nos permite expressar uma proposta de projeto e também registrar um processo de projeto. E o desenho manual ele foi por muito tempo a única forma de representação, mas ele é, até hoje, um método utilizado. Então, o que é muito interessante perceber é que o surgimento de novos métodos de representação, eles não excluem os métodos anteriores. Esses métodos eles vão se sobrepondo. Os croquis, eles ainda são muito usados em etapas intermediárias do processo de criação e eles dão conta de definir escala, espaços e volume. O desenho manual ele foi a técnica de representação preponderante até a década de 90, quando finalmente os recursos digitais e o desenho auxiliado por computador começou a ser introduzido na prática e na rotina de escritórios e de profissionais de arquitetura. Nós estamos vendo uma pintura feita por Zaha Hadid em 1991 e apesar de ser uma técnica manual de representação de um projeto que não chegou a ser realizado, essa pintura ela já demonstra e deflagra o que se passava nesse momento, né? Que é a inserção de uma tecnologia que modificou radicalmente
a forma de se pensar projeto e foi disruptiva de uma certa maneira. Então, o computador, desde então, ele é considerado o maior avanço de representação na nossa área e o domínio das ferramentas de CAD passou a ser e é ainda um pré-requisito, né, para aqueles que desejam praticar a arquitetura e se iniciar na profissão. Os recursos mais relevantes, vamos dizer assim, no uso da informática no processo de projeto seria a visualização tridimensional, que nos permite mais do que projetar, mas quase que construir virtualmente. E isso nos abre diversas portas, assim, que vão desde a aplicação de materiais até análises, né, diversas, desde a análise estrutural, estudos de iluminação, insolação e, sobretudo, a criação de cenários hiperrealísticos. Dentre essas imagens que nós estamos vendo, é muito difícil pontuar alguma característica muito marcante desses escritórios. Essas imagens, elas são hiperrealísticas e elas têm características que são comuns de representação. Não se tem uma identidade muito marcante nas imagens produzidas por renders. Chegamos, então, ao que tem sido classificado como representação pós-digital em arquitetura. A investigação dentro do campo teórico sobre o que exatamente significa essa representação pós-digital, ela está ainda muito em aberto e no momento de muita exploração, realmente. É bem claro, de qualquer forma, que essa representação ela propõe uma espécie de retorno à convenção do desenho manual, ao mesmo tempo em que ela instiga novos métodos de apropriação das ferramentas digitais que hoje nós temos disponíveis. Então, as técnicas se voltam muito para a colagem, para a construção da imagem com diversas camadas que se diferenciam em termos de linguagem e de momento histórico até. Nessa primeira imagem a gente consegue ver personagens que saíram lá do Mágico de Oz, enquanto a gente tem escalas humanas muito mais realísticas. Então tem esse volume, essa sobreposição de diversas camadas realmente dentro de um mesmo desenho. Então, esse novo modo de desenho, ele incorpora, de certa forma, uma narrativa, e isso nos abre espaço para uma representação que é muito mais autoral, que ela vai muito além de uma simples ferramenta de marketing, como muitas vezes o render é utilizado. E também ultrapassa uma visão utópica do projeto, como os fazem os renders. O render ele é utópico no sentido de ser hiperrealista. E a colagem, ela traz essa narrativa. Ela pode ser utópica nesse sentido. Então, os desenhos, eles possibilitam um diálogo muito maior entre a identidade visual do projeto, o contexto, né, daquele projeto e também a identidade do arquiteto, né? A imagem carrega uma força conceitual muito grande. É importante a gente dizer que há um risco nesse novo tipo de desenho, que é o risco de que ele se torne tão padronizado quanto a renderização, se nós não nos apropriarmos desse novo método com a preocupação de que ele realmente represente um conceito, né? Há o risco de que esse método se banalize caso não haja essa preocupação. É evidente que a investigação dentro do campo teórico está no momento de busca por entendimento desse campo e nós nos propusemos a encontrar referências profissionais e de mercado de escritórios que utilizassem essa nova representação em arquitetura. Então, depois de conhecer um pouco sobre todo esse conceito, partimos para a busca de quais arquitetos e escritórios que realmente, de fato, estavam trabalhando com esse tipo de representação. Iniciando em caráter mundial, a gente tem o Fala Atelier, que tem sede em Porto, em Portugal. E eles se descrevem como um escritório de arquitetura ingênua.
Nessa primeira imagem é um projeto de um apartamento e a gente pode ver que ela é muito rica nos detalhes. A gente consegue perceber todos os materiais, as texturas. Por exemplo, essa porta a gente consegue ver que é uma porta de compensado, o piso de mármore. E além disso, todos esses objetos são objetos de uso cotidiano. A gente pode ver ele em cima da mesa, em cima da bancada, e acaba dando vida para o projeto, para a imagem em si. A cadeira está fora do lugar, então são esses pequenos detalhes que vão enriquecendo cada vez mais as imagens. Essa outra imagem também é uma área externa de outro apartamento, e a gente também tem uma leitura muito fácil do projeto. O uso das cores, as texturas, e é legal reparar também nesse que já tem uma mistura, igual por exemplo no fundo, as árvores são reais. As árvores, as plantas do primeiro plano já são já mais na categoria assim, de ilustração. Então tem essa mistura também que fica muito legal nas imagens. Outro escritório é um escritório francês, Eju, formado por 2 jovens arquitetos, e eles trabalham muito com minimalismo. E eles foram influenciados pelo design escandinavo e japonês. Então a gente pode perceber o uso de cores claras, delicadas e simples nos projetos deles. E também a mesma questão dos objetos de uso cotidiano, você vê um prato em cima da bancada, as panelas guardadas, né, nos armários. Nessa outra imagem aqui já é uma imagem externa, a gente vê essa questão da vegetação real misturada com o desenho. A escala humana é de fato um desenho. Então, todos esses detalhes, esses pequenos detalhes, dão uma vivacidade maior para as imagens, para os projetos, nas apresentações. O escritório, também francês, é o NP2F. Eles trabalham também na mesma linguagem. Nessa imagem, eles quiseram dar destaque para a vista externa, deixando o interior preto e branco. E a gente consegue perceber as mesmas coisas, as texturas da parede, textura do piso, a textura da mesa de mármore. A gente vê bastante presente o uso de vegetação, de vasos, de plantas. E o legal dele também é que ele já muda a escala humana, já é um pouco mais próxima do real. Inclusive, aquela escala humana, aquele casal que está do lado de fora, já é uma escala humana que a gente já tem costume de usar, de trabalhar nossas imagens, está presente na nossa biblioteca. Essa outra imagem já é uma perspectiva interna. E ela também é muito rica nos detalhes. A gente pode ver muito bem as texturas do teto, das paredes de concreto, o piso, a textura da esquadria. E ela, principalmente, é muito rica nos materiais e nos objetos. São objetos reais. Aquela máquina de café que está em cima da bancada, ela existe. Essa poltrona também, ela é real, ela existe. A luminária, enfim, todos esses elementos fazem parte do nosso mundo real e estão inseridos nesse meio, nessa colagem, nessa questão, né, todas essas camadas e conferem muita riqueza na imagem, no produto final. Procurando no escritório no território nacional, encontramos Bloco Arquitetos, de Brasília. Eles misturam o estilo de ilustração com elementos realistas. As árvores, as plantas já são imagens reais, que acabam contrastando com o projeto, que tem mais uma pegada de desenho. E uma observação muito legal é que eles usam as linhas na cor branca, o que acaba deixando a imagem muito mais suave. Essa outra imagem é de um projeto em um terreno de difícil acesso, com clima extremamente quente e úmido. Então, isso tudo foi muito bem representado nessa imagem. A gente consegue perceber o clima pela cor da imagem, pela temperatura final que ela ficou. A gente vê a inserção dos animais silvestres e ele já começa a usar a escala humana em desenho e a gente vê muito bem também a questão da luz e sombra. Meios Arquitetura é um escritório aqui de Belo Horizonte, formado por 2 jovens arquitetos. Eles já usam diferentes recursos, continuam trabalhando com a questão de luz e sombra e textura, mas a escala humana são imagens de pessoas e tem um pequeno detalhe de contorno com uma linha preta bem fininha.
Nessa outra imagem, já contém elementos vazados e a escala humana está bem discreta em preto e branco. Finalmente, encontramos outro escritório aqui de Belo Horizonte, o Estúdio GAE, que é formado por 2 jovens arquitetas. E o que mais nos encantou é que as imagens parecem uma pintura. Tem um extremo cuidado em cada material e a sua textura. Tem uma riqueza enorme nos detalhes, nos objetos, nos materiais, e a escala humana está sempre interagindo com a cena. E como última referência, eu queria deixar aqui para vocês o D3 Arquitetura, escritório que eu, Camila, trabalho com mais 2 arquitetas aqui em Belo Horizonte. Estamos no processo de transição, experimentando com os nossos clientes esse novo tipo de representação. E aos poucos estamos conseguindo expressar melhor a nossa própria identidade, usando alguns elementos e recursos que estão facilitando o nosso dia a dia. Queria só fazer uma comparação. Eu fiz essas 2 imagens. A primeira imagem tem um render básico no V-Ray, mais uma pós-produção no Photoshop, e a segunda é uma colagem, com a base tirada do SketchUp e todo o trabalho foi feito no Photoshop. E o que eu pude perceber, na minha opinião pessoal, foi que eu gastei menos tempo fazendo a colagem e foi um trabalho muito mais prazeroso. O render me tomou muito tempo na configuração de iluminação e materiais, fora os inúmeros testes e sem contar o tempo de renderização da imagem final. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês que sim, é possível que essas imagens também representem a realidade. Olha só que incrível esse antes e depois do Fala Atelier. Colagens e fotografias estão mostrando que, de fato, essa representação lida também muito bem com a realidade, com o realismo e o resultado final do projeto. Bom, vou falar um pouco do nosso curso e dos nossos produtos. Vou falar um pouco como ele é dividido e como foi pensado. Primeiro, para a criação da nossa oficina, nós escolhemos esse projeto, que é a Habitação Vila Verde, do escritório chileno Elemental, onde em 2016 o diretor Alejandro Aravena ganhou o Prêmio Pritzker de Arquitetura. E a gente escolheu esse projeto por se tratar também de uma habitação social, modular e totalmente flexível. Além disso, o escritório disponibiliza no site deles todo o projeto executivo, tanto em PDF como em DWG. E aí a gente utilizou desse benefício para poder explorar diversas formas de representação gráfica em arquitetura, desde diagramas explicativos até colagens mais artísticas. Entrando um pouco na nossa oficina, onde nós desenvolvemos alguns produtos autorais para auxiliar nas nossas aulas e apresentar, além das ferramentas necessárias para a realização dos produtos, mostrar para os alunos diversas possibilidades de representação. A gente também desenvolveu uma didática, onde iniciamos o nosso curso com a produção de alguns diagramas, que de forma geral são mais simples, mas eles são essenciais para as pessoas se familiarizarem com o Photoshop. Esses são alguns diagramas que a gente desenvolve no começo da nossa oficina. E a cada diagrama a gente vai inserindo diferentes recursos e ferramentas. E criando assim uma forma das pessoas fixarem o conteúdo, especialmente para aquelas pessoas que estão usando o programa pela primeira vez. E aí depois, de uma forma gradual, a gente parte para um diagrama um pouco mais complexo, onde a gente explora outros recursos. E, por fim, a gente chega numa planta humanizada, onde a gente vai inserindo algumas técnicas de colagem, mas ainda de uma forma mais simplificada. Aí, a partir disso, a gente chega na nossa colagem pós-digital, que a gente achou melhor para passar um conteúdo e focar nesse tipo de colagem. A gente achou melhor em dividir ela como uma colagem externa e uma colagem interna. Nesse caso, é uma colagem externa,
onde vocês podem ver que a gente utilizou várias texturas reais, como esse concreto, a madeira, as árvores a gente já partiu para uma estética de aquarela, de desenho, e as pessoas a gente utilizou pessoas mais ilustrativas, que criou uma imagem diferenciada por se tratar de diversas formas de representação em uma só. Aí depois a gente vai para uma colagem interna, onde acaba sendo um pouco mais detalhista, como apresenta mais objetos, e a gente mostra essa técnica tanto externa quanto interna para as pessoas. E o que é importante falar também é que a gente sempre está falando sobre vários sites de referências ou sites que podemos baixar textura, ilustrações e objetos. Mas a gente também gosta de disponibilizar uma biblioteca para quem está fazendo nosso curso. E a gente gosta sempre de frisar e falar para esses alunos que a gente gostaria que eles usassem a criatividade deles e criassem as próprias imagens. Além disso, a gente criou o nosso curso baseado em uma demanda que a gente achou que faltava. A nossa ideia desde o princípio foi criar uma oficina onde as pessoas conseguissem desenvolver diferentes tipos de produtos, ou seja, passando dos diagramas para uma parte de plantas humanizadas, e essa planta também você pode utilizar tudo que você aprende nessa planta em cortes, fachadas, que se trata de uma produção a partir de um desenho técnico, e depois chegando nas nossas colagens, que aí a gente dá essa base interna e externa. E a partir disso, a gente queria que a pessoa saísse do nosso curso sabendo apresentar esses produtos. E aí a gente quis também mostrar sobre diagramação, utilizando o InDesign, e onde as pessoas pudessem colocar de uma forma clara, uma diagramação simples, para poder apresentar mesmo os projetos. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns produtos que foram feitos pelos nossos alunos na nossa última oficina, que foi feita em Belo Horizonte, onde mostra bem essa diversidade entre as imagens, onde cada um utilizou diferentes texturas, diferentes paletas de cor e criaram também composições variadas. Onde vocês podem ver, a segunda imagem é bem diferente da primeira, dessa colagem externa. Aqui é um diagrama feito pela nossa aluna, onde ela escolheu uma paleta de cor bem diferente, onde a imagem ficou bem interessante. E aqui são algumas imagens internas, onde acabam tendo um pouco mais de detalhe, e também foram criadas diferentes composições a partir da mesma base. Então, nesse caso, por exemplo, a imagem apresenta outras texturas e, por fim, uma imagem também que mistura essa questão de texturas reais, objetos reais, com pessoas de ilustração vetorizadas. Enfim, o que a gente da oficina fica muito feliz com esses produtos é que mostra que as pessoas realmente aprenderam o programa e conseguiram desenvolver a partir do seu conceito e do seu gosto, imagens que fossem boas para elas. Agora, nessa parte mão na massa, nós vamos mostrar para vocês algumas ferramentas que possibilitem vocês a realizar imagens assim como essa. A gente vai mostrar um pouquinho como inserir pessoas, objetos, texturas
e também uma parte bem importante que é como exportar essas imagens do SketchUp e importar no Photoshop. Bom, agora a gente vai mostrar um pouco para vocês como que a gente exporta essas imagens do SketchUp para o Photoshop. Geralmente as imagens, o estilo que vem no SketchUp é esse estilo padrão. Então, a primeira coisa que a gente faz é mudar o estilo para esse Hidden Line, que está aqui à direita da tela. Aí, a partir desse estilo Hidden Line, a gente vai escolher o ângulo que a gente quer. Aí, para esse caso, como a cozinha era bem pequena, acabei cortando o projeto para poder mostrar melhor do jeito que eu queria. E aí, eu escolhi esse ângulo para a gente fazer a nossa colagem. E aí, a gente exporta essa imagem. A gente vai lá em File, Export, aí gráfico 2D. E aí a gente vai escolher aqui o PDF, porque o PDF, na hora que a gente vai abrir no Photoshop, ele vem com o fundo transparente. E isso vai ajudar a gente em algumas questões. E aí a gente vem em Option e escolhe o tamanho dessa imagem. Eu vou escolher 30 e aí o outro tamanho ele já está linkado com o primeiro. Então, eu vou escolher 30 e vou dar um OK. Aqui a gente pode escolher a espessura da linha também. 0.5 para mim tá ótimo. Então, eu vou dar um OK e vou salvar essa minha imagem. Aí, além disso, a gente utiliza a sombra própria do SketchUp. Aqui vem com o SketchUp. Aí, com isso, a gente liga a sombra na nossa aba de sombras. E para exportar, o que a gente faz, a gente tira as linhas. Então, a gente tira as linhas e exporta só a sombra, porque aí a gente vai sobrepor essa com a outra imagem. Então, a gente vai lá e exportar gráfico 2D. E aí, ao invés de PDF, que o PDF não é possível exportar só a sombra, a gente vai em PNG, para vir com o fundo sem nada. A gente vai em Option e aí a gente coloca a mesma dimensão e dá um OK. Então, eu vou salvar, sombra e vou exportar. Bom, agora no Photoshop eu importei tanto a base de linhas que a gente exportou do SketchUp, quanto as sombras. Então, por agora a gente vai desligar as sombras para a gente poder trabalhar nessa imagem e depois no final a gente liga as sombras novamente. Começando pelas texturas, já coloquei algumas texturas aqui na nossa imagem. Vou ensinar vocês pintarem essa parede esquerda aqui com uma cor e essa parede direita a gente vai colocar um azulejo da Lurca. Então, começando pela parede esquerda, escolhi a paleta da Coral Rosa Novo. Então, a gente vai lá, vai pegar com o conta-gotas esse rosa novo e ele já vai ficar aqui nas nossas paletas. Aí, a gente já pode até deletar essa paleta da Coral. E para pintar essa parede de uma maneira fácil, a gente vai ir na base de linhas que a gente escolheu, vai clicar em todas as partes dessa base, que seria essas três. A gente vai criar, dentro de pastas texturas, uma nova camada, que a gente vai nomear como pintura parede rosa novo. E aí, a gente, com um baldinho de tinta, a gente vai pintar essa parede à esquerda. Na nossa parede à direita, a gente vai importar uma textura. Então, eu escolhi esse azulejo aqui pra gente colocar. Eu já vou
Ele já veio renomeado como Azulejo Lurca. Eu peguei do próprio site deles e vou colocar aqui na nossa pastinha de texturas. Aí é bem simples para a gente colocar esse azulejo aqui na parede. A gente vai apertar o Ctrl T e vai segurar o Shift para diminuir essa imagem. Aí a gente vai dimensionar mais ou menos o tamanho máximo dela aqui no fundo. E aí a gente vai apertar Command ou Ctrl do teclado e vai distorcer essa imagem. Então a gente vai distorcendo até ela ficar do jeito que a gente quer. Só tomar cuidado com a questão das perspectivas. Aí, nesse caso, essa textura, ela tá atrapalhando um pouco a nossa bancada. Então, para isso, a gente volta lá na base. Vou desligar aqui o texturas para a gente ver melhor. E aí a gente vai pegar com a varinha mágica na base, vai voltar aqui no texturas, vai ligar o texturas de Azulejo Lurca e vai fazer uma máscara. E aí vocês podem ver que aí ele não vai atrapalhar a bancada. Aí a questão de texturas é isso. Ou seja, o piso foi feito assim, a textura dessa mesa também, textura do fundo, enfim. Aí podemos brincar com essa questão das texturas. Depois da colocação das texturas e cores, a gente vai inserir pessoas. A gente gosta muito desse site, que chama Projectalog, e dentro desse site tem algumas pessoas de ilustração que são ótimos para colocar nas nossas colagens. E aí, eu vou inserir nessa nossa colagem uma das pessoas que eu peguei nesse site, que é essa mocinha aqui. Aí aquela mesma questão, né? Eu dou um Ctrl T, diminuo do tamanho adequado e coloco a minha pessoa para compor a minha imagem. Depois de inserir pessoas, inserir também alguns objetos, como algumas luminárias, alguns utensílios domésticos e vasos de plantas. Aí agora eu vou ensinar vocês a inserir um outro objeto. A gente pegou da selva esse suporte para plantas, com esse vaso de planta. E a gente pegou essa imagem mesmo, recortou ela para colocar na nossa colagem. Aí vou colocar aqui meu vaso de planta. Vou colocar dentro de plantas, né? Já fiz as minhas pastas para melhor organização do meu espaço. E é isso. E depois disso, a gente utiliza alguns ajustes finais. Então, a gente vai lá ligar a nossa sombra. Ela tá um pouco demais, né? Então, a gente vai diminuir um pouco a nossa opacidade dela. E alguns outros ajustes finais que a gente gosta de utilizar. E é isso. Eu acabei esquecendo, a gente criou um fundo para compor essa imagem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Gente, então isso foi um pouco do que é a representação pós-digital. Esse é um conceito que ainda está nascendo, que ainda está muito em fase de pesquisa e especialmente em fase de apropriação.
Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente apresentou aqui e tenham principalmente se interessado por conhecer mais. A gente quer agradecer a todos que dispuseram um pouco do seu tempo a nos assistir. Queremos agradecer também a Ana e ao Miguel da organização do evento pelo convite, foi muito honroso para nós. E também aos outros palestrantes que compartilharam outros conhecimentos com a gente. Nosso muito obrigada! E se tiver alguém também que estiver assistindo, que já pratica, já faz algum tipo dessas imagens, dessas colagens, compartilha com a gente também, vai ter aqui no final nossas redes sociais. A gente está sempre compartilhando o conteúdo dos nossos alunos nas nossas redes sociais e Instagram, enfim. Então manda pra gente também, a gente gosta muito de conhecer trabalhos, estamos sempre buscando, né, novas formas de apresentações, novas referências, então manda pra gente também se você tiver um trabalho legal pra mostrar. E para quem se interessou e ainda não sabe como fazer esses tipos de colagem, a gente está com um curso aberto para agora dia 21 e 22 de abril, que vai ser aqui em BH. E aí, se alguém se interessar, é só entrar no nosso Instagram ou no nosso site e se inscrever. E qualquer dúvida é só falar com a gente. Muito obrigada! Obrigada! Obrigada a todos! Beijos!